momento de adoração ao Teu nome. Amém, Jesus Cristo. Glória. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre oração e o seu poder transformador, o seu poder de cura, o seu poder, alguns poderiam até dizer que é quase terapêutico, né? Mas como é bom a gente aprender um pouco sobre a importância de nos expressarmos a Deus através das orações, através da busca, né, da presença de Deus, né, através de uma conversa com o Senhor. E para isso eu vou ler dois textos. O primeiro deles está no Salmo 32. Eu gostaria que você abrisse comigo esse salmo, por gentileza. Salmo de número 32. Todos acharam? Vou dar mais um tempinho aí. Glória a Deus. Salmo de número 32. Espero que os irmãos de casa, os que estiveram acompanhando pela internet, também consigam nos ouvir bem, consigam acompanhar. Se caso travar um pouquinho a internet, tenha paciência, né? Mantenha-se aí conectado. Se cair a conexão, entra no link de novo, que aí o culto prossegue. Amém, meus irmãos? Salmo 32. Leia com muita atenção o que estamos aqui observando nas Escrituras. Amém? Diz assim o texto: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Versículo 3, e preste atenção nisso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do teu pecado, do meu pecado. Amém? Vamos agora para o Salmo de número 51, uma leitura aí completa. Salmo de número 51. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade ou em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei
mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos das tuas ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. Amém. Se você puder deixar o Salmo 51 aberto um pouco, seria interessante. Irmãos, os dois salmos que nós lemos, junto com o Salmo número 6, eles fazem parte daquilo que nós chamamos de salmos penitentes ou penitenciais. É um salmo de penitência. É um salmo com lamento, com busca de perdão, com súplicas. E esses dois salmos que nós lemos aqui, o 32 e o 51, a maioria das pessoas atribui esses salmos a Davi, ao rei Davi. Alguns ligam os dois salmos ao pecado de Davi. Quando a gente lê o segundo livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, a gente aprende ali o grande pecado de Davi, que foi sair com Betseba, que era mulher de Urias, e ele então se relaciona com ela, uma mulher casada. Ele acaba engravidando aquela mulher às escondidas, e além de ser um ato pecaminoso, fazer as coisas nas ocultas, além de ser pecado, adultério e tudo mais, Davi ele oculta o seu pecado. Olha isso, ele oculta o seu pecado, e o pior, ele tenta tirar a sua culpa, fazendo de tudo para que Urias, ele, de certa maneira, dormisse com a sua mulher, já que o Israel estava em combate e os soldados estavam em batalha, em campanha de batalha. E quando eles retornam da campanha para um momento de recuperar as forças, para um momento de descanso, Davi tenta pegar Betseba e empurrar para cima do marido, e o marido para cima dela, mas nunca dá certo. Nunca dá certo, né? Coisa errada nunca dá certo, irmão. Eu até poderia falar aí, eu não vou fazer isso porque nós já passamos dessa fase, mas eu poderia falar, vira para o teu irmão e diga, coisa errada nunca dá certo, né? Mas não precisa virar não, você está ouvindo Deus falando com a gente, coisa errada nunca dá certo, né? Coisa certa dá certo, né? Coisa errada dá errado, tá certo, meus irmãos? Mas aí o que acontece é que o Davi ele vai além, porque uma vez que ele quer encobrir o erro, o seu próprio pecado, ele vai cometer um pecado ainda maior, porque vendo que ele não tinha como encobertar a situação, como fazer com que a mulher dormisse com seu marido e assim a gravidez, ninguém soubesse que era filho dele, ele então fala, eu preciso dar um jeito e ficar com essa mulher, eu preciso ficar com ela, então aí eu fico com ela,
ninguém vai saber que o filho era de Urias, vai pensar que é meu. Porque uma vez que o marido morre, eu assumo a mulher, vão pensar que rei bondoso, que rei misericordioso. O soldado morreu em batalha, ele foi e assumiu a família. Olha, que homem bom. Davi, um homem segundo o coração de Deus, revelava ali que até os melhores podem pecar. Por isso nós aprendemos na palavra do Senhor que devemos ser vigilantes. E por isso que devemos ter também na nossa mente, irmãos, aquilo que a palavra nos ensina. Devemos guardar o nosso coração. Amém, meus irmãos? Davi, no momento de vacilo, chegou a um pecado gravíssimo. Então ele chega a ponto de falar: Urias tem que morrer. Olha isso, irmãos. Quando uma pessoa pensa só nela, né, a que ponto que ela chega em não pensar no outro. Ela não se importa se o outro está morrendo, se o outro está, vamos usar o termo, se lascando todo, desde que o benefício seja para ela. E a gente vê muita gente matando as pessoas dessa forma, não literalmente, entendeu? Matando literalmente, mas pessoas que vão ficando com fome, que vão ficando com problemas, enquanto que outros vão se dando bem, sem se preocupar com o alheio, desde que esteja bom para mim, não importa se esteja ruim para o outro. E eu quero dizer que isso é pecado diante de Deus. O Novo Testamento, João, nos seus escritos, ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Amém, meus irmãos? E Davi agora, o que ele faz? Ele vai mandar Urias para a morte, porque é o único jeito. E Urias vai para uma batalha, ele avisa o chefe lá, né, ele fala com o Joabe: ó, põe esse cara na frente, deixa esse cara se matar lá. Quando ele ficar cercado pelos inimigos, vocês recuam. Olha que homem sofreu uma injustiça muito grande. E assim aconteceu. Urias morreu na mão dos inimigos em batalha. E Davi foi lá, chorou a lágrima de crocodilo, né? Imagino que foi até no enterro de Urias, né? A Bíblia não relata isso, mas imagino que ele, se é que teve enterro, né? Se é que trouxeram o corpo de volta, mas imagino que ele chorou. Era um grande homem, guerreiro. Coitado do Urias, guerreiro. Coitado, nem fingimento. Eu ia falar safado, né? Sabendo que era ele o arquiteto daquela tragédia. E aí assumiu a mulher dizendo: agora, docinho, é nós. Agora o filho é nosso, tá tudo certo, resolveu o meu problema, tá tudo bonitinho. Sabe, irmão, nem sabia ele que existe um Deus que é juiz sobre todos. Olha isso. Por isso que todas as atitudes nossas não devem ser pensando se o outro está vendo. A minha atitude não deve estar preocupada: será que o pastor vai saber? Será que a minha mulher vai saber? Será que o evangelista vai saber disso aqui? Será que a minha família? Não é isso. O problema maior, é muito maior. A questão é que tem um Deus que está olhando todos nós, meus irmãos. E aí eu quero te dizer, sim, Ele vai saber. O Cláudio Duarte, apesar de ser um stand-up, né, ele prega coisas verdadeiras, né? Outro dia eu estava ali observando, eu estava com vontade de rir, e aí pus o vídeo dele, né, e fui assistir um pouquinho para dar uma risada, né? Mas para aprender alguma coisa também, porque apesar daquele estilo engraçadão, ele tem ensinos bíblicos. E aí, uma das mensagens que ele falava, ele dizia exatamente isso. O problema das pessoas que quando vão fazer coisa errada é que elas olham para os lados antes. Elas olham para a sua direita, para ver se não tem ninguém vendo, olham para a sua esquerda, às vezes olham até para trás, para ver se não tem ninguém vendo. E aí que as pessoas cometem o erro. Aí o Cláudio Duarte diz: antes de você cometer qualquer ato, fazer qualquer atitude, ter qualquer atitude, olhe para cima. Se você olhar para cima, você vai lembrar que tem Deus olhando você. Que coisa espetacular. Eu aprendi muito com essa simples explicação. Nos faz pensar muito nas nossas atitudes. Um Deus que está vendo. Aí Deus manda um Natan. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. E aí quando Natan, o profeta de Deus, vai lá e fala com Davi, e ainda Deus dá uma chance
paralelo, porque nós somos continuistas. O que é continuista? Eu costumo dizer, falar em língua é um dom. Amém? Assim como ter uma visão, uma revelação. Qual que é a verdadeira profecia? A verdadeira profecia é a palavra de Deus, é essa que eu estou pregando nessa noite. Porque é ela que nos ensina e ela que fala no íntimo dos nossos corações. É ela também que nos corrige, que nos liberta, amém? Que nos instrui. É a profecia da palavra. Mas como nós somos pentecostais, diferentes dos cessacionistas que não creem mais nos dons espirituais, nós somos continuistas. Nós cremos que os dons ainda são manifestados no meio da igreja. Que além da pregação da palavra, Deus continua dando visões aos seus filhos, Deus continua revelando coisas através de sonhos, Deus continua dando também palavras proféticas, usando pessoas como canal, como vaso, para falar com os seus filhos. Amém, meu Deus? Então, às vezes, Deus levanta alguém na igreja e profetiza. E às vezes Deus fala alguma coisa sobre pecado e Deus não expõe. Você pode ver, Deus não expõe a pessoa. Deus não chega e fala: você aí, irmã de vermelhos. Se um dia você vê isso, irmão, não é Deus. Pode ter certeza, é alguém que contou para a pessoa o pecado, ela sabe e ela te expõe. Porque quando é Deus, Deus não te envergonha. Você sabe que é com você, mas Ele não fala para os outros saberem que é com você. Só você sabe que é com você. Está entendendo? Por isso que é a maior besteira do mundo alguém chegar na igreja e falar: o pastor falou de mim. Às vezes a gente nem sabe do problema da pessoa. A gente prega a vida da pessoa inteira, mas não é porque a gente sabe, mas é porque Deus está falando. Amém, meus irmãos? Então tem que ter temor no coração. Então aí a pessoa vem e Deus revelou. Aliás, não é só através da revelação. Por exemplo, através dessa pregação nós estamos aprendendo. E Deus pode de repente estar falando com qualquer um de nós aqui no íntimo. Sabia disso? Deus pode. Até pessoas que não pecaram, que estão pensando em pecar, Deus já pode estar alertando: cuidado que vai dar ruim. Deus é bom, sabe por quê? Porque quem tem pai é corrigido, quem tem pai é amado, quem tem pai é instruído. E Deus é nosso pai. Amém? Deus é nosso pai. Bendito seja Ele, o Senhor da glória. Aí, meus irmãos, o que acontece é que Deus levantou Natã, e Natã não foi falando de cara o pecado de Davi, não. Você fez isso. Deus dá chance para ver se a pessoa percebe o pecado dela e se arrepende e confessa. Eu acho que é aí que foi a gota d'água. Além do adultério, ele piorou a situação porque levou o moço para a morte. E aí o terceiro pecado de Davi, qual foi o terceiro? O terceiro foi não confessar o seu pecado a Deus. A Deus. Pessoas que não enxergam, elas erram, mas acham que nunca estão errando. Que falham e acham que nunca estão falhando. Agora eu quero dizer: feliz aquele e aquela, ou aqueles, que ao ouvir a voz de Deus, reconhece os seus pecados e logo se dobra e se arrepende. Glória a Deus. Sofre menos, pode ter certeza. Davi foi levando o negócio de qualquer jeito, não confessou, não voltou atrás, até que um dia Deus levou. A menina já está grávida, quase para nascer o neném já. Está quase para nascer o neném. Ele teve quase 9 meses, pelo menos uns 7 meses, levando as coisas desse jeito. Deus não chamou Natã no primeiro dia, não, meus irmãos. Foi deixando para ver se ele tinha consciência, para ver se ele se ligava no erro dele. Mas como ele não estava nem aí Deus falou: agora é melhor eu falar. Deus levou Natã, mas ainda Natã chega e conta uma historinha. Natã não vai direto. Natã chega e conta uma historinha: olha, um homem era pobrezinho, ele tinha só uma casinha, e ele tinha lá uma ovelhinha, um bezerrinho, uma ovelhinha, um bichinho, um só, uma vaquinha, né? Você pode pôr o bicho que você quiser aí, né? E veio um homem que tinha muitas vaquinhas, que tinha muitos bezerrinhos, ovelhinha, tinha um monte. Aí ele foi, olhou a única vaquinha, o único bezerrinho, a única ovelhinha, volta a dizer, você põe o bicho que você quiser aí. O único que aquele homem tinha
assim. E aí o que ele foi? E o que ele fez? Foi lá, pegou o bicho para ele e ainda prejudicou o homem, morreu e tudo. O que Davi? Daí Natan conta essa historinha para Davi e pergunta para Davi: o que é que você acha, rei? Que Davi agora é rei. O que você acha, rei, que nós devemos fazer com esse homem? Ah, Davi é um sertão. Quando a pessoa só vê o erro dos outros, é cruel, irmão. É justiça para os outros e perdão para mim. É espada para os outros e misericórdia para a minha vida. Mas Jesus disse lá em Mateus 5, no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque são eles que alcançarão misericórdia. Olha isso, é um ensinamento bíblico. Daí Davi falou: tem que catar esse cara, tem que pegar esse homem e arrebentar com a vida dele, porque ele já se viu fazer o negócio dele. E ele nem sequer estava pensando: poxa, eu fiz isso. Ele nem parou para pensar: cara, sou eu fiz uma injustiça. Deus ainda deu essa terceira chance para ver se Davi confessava. Antes de a gente, você sabe, irmãos, que antes dos problemas virem à tona, antes da vergonha ser pública, antes do mundo inteiro saber do teu pecado, Deus fará de tudo para você se arrepender e confessar antes, para Ele poupar você da sua vergonha. Mas às vezes é difícil as pessoas se colocarem diante de Deus e dizer: Deus, me perdoe, Senhor, estou aqui. Elas vão tentando dar um jeito. Aí Deus ainda deu essa chance, contou uma historinha. O profeta contou uma historinha para ver se Davi falava: vamos ter misericórdia. Talvez se a resposta de Davi fosse: vamos ter misericórdia. Talvez se ele pensasse nele: vamos agir com misericórdia. Talvez Deus tivesse agido com mais misericórdia ainda. Mas aquele Davi disse: vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara, ele é digno de morte, a sentença dele é a morte. E aí Natan disse: então, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, mandou eu aqui para dizer que esse homem, Davi, é você. Meu Deus, ele tinha dado a sentença de morte para ele mesmo. Não foi Deus que decretou a morte, foi o próprio Davi que decretou a morte sobre ele. E aí veio a mão pesada de Deus. É lógico, ali estou falando do Antigo Testamento, mas muitas vezes nós colhemos coisas das quais nós plantamos. Não é nem que Deus pôs a mão, mas é que o pecado leva a problemas. Os erros e mais erros levam ao resultado errado. Amém, meus irmãos? Assim como coisas certas, trabalhos certos levam a resultados certos. Planta feijão, colhe feijão. Planta abacate, colhe abacate. Plante o bem, colherás o bem também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E se um dia o mal se levantar e você falar assim: Deus, eu tenho plantado bem e veio o mal, Deus será o teu juiz para dar a você a sua vitória. Amém? Porque Deus é justo, meus irmãos. Aí o que acontece é que Davi, agora ele põe a mão na consciência. Agora a coisa ficou ruim para ele. E ele agora sim, ele olha para dentro de si e começa a perceber que agora todos os dias o pecado, nós lemos os dois textos agora, Salmo 32 e o Salmo 51. E se você perceber, inclusive, no Salmo 51, o versículo 18 e 19 é um acréscimo. Por que ele é um acréscimo? Porque esse salmo ele foi guardado, e até hoje os judeus ainda oram para essas orações, para oração de penitência, oração de pedindo a Deus misericórdia. Quando Israel foi para o exílio da Babilônia, isso aí é mais ou menos uns 500 anos depois de Davi, Israel foi para a Babilônia, principalmente o reino de Judá, né? Porque o reino estava dividido. O reino de Judá foi para a Babilônia, cativo. Jerusalém teve os muros destruídos e o templo arruinado. Se você perceber o versículo 18 e 19, é um acréscimo. O povo de Israel usou o Salmo 51 para orar a Deus a mesma oração de Davi, pedindo
pedindo misericórdia por seus pecados, para que Deus livrasse eles da escravidão e desse a eles a possibilidade de voltar a ser a nação que eram antes. Tanto que no versículo 18 e 19 ele diz assim: olha, faz o bem a Sião segundo a sua vontade, ó Deus, e edifica os muros de Jerusalém. Está no versículo 18. No tempo de Davi, irmãos, Jerusalém ainda não tinha muro, nem o templo tinha sido construído ainda, porque quem construiu isso foi Salomão. Amém, meus irmãos? Então o versículo 18 e 19 é pós-exílico. Eles estão acrescentando 2 versículos para unir a oração de Davi, a prece de misericórdia de Davi, para que Deus também restaurasse Jerusalém e levantasse seus muros. Amém, meus irmãos? Agora, o resto do salmo acredita que é de Davi, até o versículo 17. Agora, o salmo 32 e 17 é muito interessante, porque o 32 ele está falando dos seus pecados, e ele diz o seguinte: o meu pecado estava sempre diante de mim, sempre diante de mim, é sempre um peso. Eu tenho errado, eu tenho pesos, eu tenho coisas aqui que eu não tenho coragem de pôr para fora, eu não tenho coragem de falar, e está comigo, e está me fazendo mal. Aí ele diz que começou a ficar doente, irmãos. Os ossos começaram a sofrer. A expressão antiga aqui no salmo é: meus ossos envelheceram. Ou seja, a minha saúde está abalada. Os ossos significa a estrutura do corpo. Ele estava dizendo: a minha estrutura está abalada, porque eu tenho um peso. É como se eu não posso mais orar, eu não posso mais cantar, porque toda vez que eu vou diante de Deus, os meus pecados estão diante de mim. Pessoas que vivem a vida errada, elas mal conseguem se firmar na presença do Senhor, porque sempre está diante delas os seus pecados. E é por isso que eu estou trazendo essa reflexão hoje, porque através de uma oração verdadeira, de um arrependimento verdadeiro, o Senhor tira os pesos sobre nós, aleluia, e nos dá a condição de estarmos na presença dEle com o coração puro, com a mente pura, e sabendo que Ele recebe, aleluia, o nosso louvor. Está entendendo? Davi estava sofrendo por isso, porque ele sabia agora que os seus pecados o condenavam. Mas não é só isso, ele não tinha falado nada com Deus sobre isso. Ele não tinha condição, e aí ele disse no Salmo 32: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu mantive calado diante do Senhor, não confessei, não abri o coração para Deus, esse peso ficou sobre mim. É como se eu sentisse o peso da mão de Deus sobre mim. Mas daí no Salmo 51, no 32 ele já disse: eu vou confessar, eu preciso confessar, aleluia. E no Salmo 51 ele chega nesse versículo maravilhoso, nesse salmo maravilhoso que nós lemos, e aí ele começa a dizer para Deus: ó Deus, começa assim: compadece-te de mim, Senhor, segundo a sua benignidade. Preste atenção, não é se compadece de mim porque eu mereço essa compaixão, mas é compadece-te de mim porque o Senhor é bom, aleluia. Não é eu que mereço isso, é o Senhor que é infinitamente bom, oh glória. Aí ele vai dizendo no versículo 2, ele diz: lava-me, Senhor. É uma alusão ao Antigo Testamento, né? Ele está no Antigo Testamento, o salmista é do Antigo Testamento, então ele está falando do ritual de purificação, mas ele não queria a purificação do sacerdote, ele não queria a mão do pastor na sua cabeça, ele não queria a oração do canto do coral, ele direciona a sua oração àquele que verdadeiramente limpa, aquele que verdadeiramente purifica, e ele diz para os céus: ó Senhor, não é o sacerdote, é o Senhor, lava-me e ficarei limpo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alegra-te, igreja, porque vocês estão diante daquele que já nos lavou com o seu próprio sangue, aleluia, aquele que nos purifica, que nos justifica, levando Paulo escrever aos Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Lá no Antigo
dizer: purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. A primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você tem errado, querido, é saber onde você tem errado, minha irmã. A gente precisa fazer uma avaliação diária e pensar no que falhamos, no que erramos, e sermos, não é, homens e mulheres. A gente não pode bater no peito: isso que é homem, isso que é mulher. Não, a Bíblia nos ensina a sermos servos, aleluia. É diante de Deus como servos, se inclinar diante dele e dizer: Senhor, eu sei no que eu tenho errado, Senhor, e trocar algumas palavras com Deus, aleluia. Versículo 4 ele diz: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei, eu fiz o que é mal, Senhor, diante dos teus olhos. Serás o Senhor justo sempre, se o teu falar for duro para comigo ao me julgar. Olha isso, ele diz que está pronto até a encarar os problemas, porque ele sabe que a justiça é de Deus. Mas aí ele começa a pedir misericórdia, ele começa a dizer: Senhor, versículo 5, mas eu nasci em pecado, eu tenho tendências pecaminosas, eu sou falho, eu sou ser humano, tem misericórdia. E ele começa a orar dizendo: olha, Senhor, o Senhor se alegra quando alguém busca a sabedoria. O Senhor purifica-me como ensopo. Ele usa de novo uma referência do Antigo Testamento que está em Levítico 14. O isopo, irmãos, era uma planta que é da família do hortelã. O isopo era usado para rituais de purificação, né? Para molhar no sangue ou na água e aspergir sobre o pecador, né? Se você ler Êxodo capítulo 12, versículo 22, quando o anjo da morte vai passar, né, entre os filhos de Israel, Deus manda matar ali um cordeiro, pegar o sangue dele, colocar numa bacia e pegar um isopo e molhar o isopo ali, e com o isopo aspergir o sangue nos umbrais da porta. Isso está remetendo ao Novo Testamento, mostrando que sobre nós vem o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, aleluia, para que nós não vejamos a morte. Bendito seja Deus. A Bíblia também diz em Levítico 14, no ritual da purificação, o leproso, quando era curado, ou quando ele passava pelo processo de cura, ele ia ao sacerdote, eles matavam uma ave, derramavam o seu sangue ali também num pote, numa vasilha, com água, e aí eles chamavam o leproso, e ao ver que o leproso estava realmente curado, eles molhavam o isopo ali na bacia com sangue e aspergiam 7 vezes sobre o ex-leproso, dizendo: esse verdadeiramente está purificado. No Salmo 51, versículo 7, Davi está fazendo referência a isso. Ele está dizendo: meu pecado é como uma lepra, meu pecado é como algo que me mata aos poucos, vai me matando aos poucos, tem me matado espiritualmente, tem me matado emocionalmente, tem me matado fisicamente, e eu não aguento mais, Senhor. Então estou me apresentando diante do Senhor. Pega o isopo, Senhor, e purifica-me, Senhor, do meu pecado. Olha que coisa linda. E aí ele vai seguindo, dizendo: Senhor, eu quero, ó Pai, que o Senhor apague a minha iniquidade. Isso aqui está no versículo 9. Olha, você sentir que Deus te perdoa, é como dissesse assim: Ele já apagou tudo que tinha contra mim. Que coisa boa, sabe, sentir isso, de que realmente você jogou no mar do esquecimento aquilo que te condenava. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz o seguinte no versículo 10: mas Senhor, não quero só que o Senhor, no versículo 9 ele diz: apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Mas no versículo 10 ele faz mais um pedido: não basta o Senhor perdoar o meu pecado de ontem, não basta o Senhor apagar as minhas transgressões da minha vida inteira. Ele diz o seguinte no versículo 10: mas cria em mim, Senhor, um coração novo, para que eu possa te obedecer. Glória a Deus. Eu não quero que Deus só apague o meu erro de ontem, eu quero que Deus me transforme na minha mente, o meu coração, para que eu viva um novo amanhã. Está entendendo? Senão eu vou continuar pecando, pecando e falhando sem fim. E Davi não tem essa proposta. Davi não quer brincar
Senhor crie em mim um coração novo. Um coração novo. Será que quantos de nós oramos à noite pedindo um coração novo? Um coração novo para um dia novo. Porque cada dia tem o seu mal, disse Jesus. Então cada dia eu preciso de um coração restaurado por Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou indo para o fim. E ele vai dizer o seguinte: olha, o Senhor não se alegra com qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de sacrifício, mas é um coração contrito, o espírito contrito, né? Um coração quebrantado. A verdade, o Senhor, ele tinha falado, o Senhor ama a verdade no íntimo, o Senhor não rejeitará. Irmãos, eu finalizo, e aí ele diz ainda: e não tires de mim o teu Espírito Santo. 3 coisas que acabam com as pessoas. Primeiro, elas não se sentirem bem para estar na presença de Deus, porque algo as acusa. Aí elas não conseguem ir para a igreja, não conseguem orar, não conseguem cantar, não conseguem buscar, mas no fundo, não é a fraqueza, no fundo é que elas têm alguma coisa que as condena. E elas sabem que enquanto elas estiverem assim, elas sabem que Deus não está aceitando, como Davi disse: eu posso trazer 1000 bois na tua casa. Como no Antigo Testamento eles sacrificavam os animais ao Senhor. É como se Davi falasse: olha, eu posso trazer 1000 bois, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito, um coração obediente. Esse o Senhor não rejeitará. Arrependimento. É isso que ele estava falando. Um coração arrependido. E aí, irmãos, então, as pessoas muitas vezes espiritualmente não ficam bem porque não estão bem com a sua vida em santidade, com a sua vida com Deus. E é por isso que a oração é importante. Porque é na oração que você rompe as barreiras. Você está entendendo? É na oração de Davi que ele alcançou o perdão de Deus. Quando você ora todos os dias e tem a oportunidade de abrir a tua boca e contar para Deus até as mais terríveis falas que saíram da sua boca, quando você tem coragem de abrir o teu coração e contar para Deus as piores coisas que se passaram pela tua mente, o Espírito Santo vem, porque está vendo a tua sinceridade, e ele limpa o teu ser, aleluia, e tira o peso, revelando o seu perdão. O problema de muitos cristãos é que abraçaram o seu pecado e já não tem coragem nem de deixar, ou não tem coragem de dizer: não, esse erro foi meu. Às vezes é mais fácil falar: não, o erro foi do outro, ao invés de... Aí a gente nunca se arrepende, a gente nunca confessa. Mas o Senhor está dizendo: confessem a mim, confessem ao Senhor. Para isso existe a oração. Tem um mediador entre você e o Pai, o nome dele é Jesus Cristo. No nome dele você consegue a misericórdia do Pai Celestial. Tá bom, meus irmãos? Qualquer coisa então que você tiver, peça a Deus, dá um coração novo, apaga meu pecado, apaga minhas transgressões. Não fica se sentindo o crente da última categoria, não, porque Jesus limpa você e você fica purificado. Aleluia. Quando vir na casa do Senhor, só venha com o coração limpo na presença dele, e ele aceitará o seu culto. Aleluia. Amém, meus irmãos? Outra coisa que acaba com as pessoas é quando a vida emocional, elas sentem que tem um negócio errado com elas, e aí elas não. E a oração é terapêutica. Por que ela é terapêutica? Porque às vezes você acha que você tem que falar com outra pessoa o seu problema. Claro que se você tiver um irmão de confiança, claro que se você tiver ali um psicólogo que você quer conversar, claro que se você tiver um pastor, se você quiser, o pastor está aqui para isso também. Mas se você quiser ter um amigo que você... Nós somos pastorais. Eu estou no novo livro que vem aí, fala de uma igreja pastoral. O que é uma igreja pastoral? É uma igreja onde tem irmãos que uns cuidam dos outros. Amém? Se você tiver um irmão de confiança, pode orar com você, ouvir as suas, confissões. Alguém que vai realmente abençoar a tua vida. É válido. Ao contar isso para esse irmão, você está tirando um peso que era só teu. Está dividindo a carga, está aliviando o seu caminho. Mas acredite, nada supera a conversa com Deus.
Porque quando você conta o seu problema para Deus, você está também abrindo o teu coração, é terapêutico. Você está contando o teu problema, a tua mazela, a tua dificuldade, teu erro, e você está colocando tudo. E Jesus, nós começamos o culto lendo Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? E por último, quando você está bem espiritualmente, e quando você está bem emocionalmente, o teu corpo também vai bem. A gente estuda um pouquinho e a gente descobre que tanto problemas espirituais de pecado podem gerar no corpo dores, mazelas. E o emocional, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que têm rancor, ou pessoas que têm um peso, elas têm um remorso de algo que fez e não conseguem se libertar daquilo. Uma vez eu vi um vídeo, os irmãos devem ter visto, e quem não viu vale a pena ver, de um rapaz que está falando o seguinte: olha, vocês precisam se liberar do passado, abrir mão do que te oprime. E um rapaz falou assim, um rapaz levantou e disse: eu não consigo. E eu me emociono quando eu falo, porque é emocionante, irmãos. E ele diz: eu estou com um problemão. Ele tem um problema de trauma. Sabe, pessoas que vivem uma vida traumática, precisa resolver isso aí, irmão. Eu vou dizer uma coisa: trauma tem fim. Tem pessoas que estão 50 anos com trauma, e eu quero dizer pela palavra de Deus que Deus quer curar traumas, libertar a pessoa para dizer: vai e segue teu caminho feliz. Gente que fica igual um pássaro preso na gaiola e nunca consegue sair de lá. Mas a proposta de Jesus é abrir a portinha da gaiola e deixar a gente ir embora livre daquilo que nos aprisiona. E eu quero dizer: Deus está trazendo cura na alma daqueles que estão ouvindo essa palavra e estão dizendo: eu quero essa palavra. E se você disser: eu quero essa palavra, o Espírito Santo vai abençoar você com essa palavra curadora, restauradora. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, o Senhor soberano que está no meio de nós. Aleluia. Meus irmãos, e aí as pessoas, elas precisam entender que a cura para os traumas, e Jesus liberta e diz: vai agora o seu caminho em paz. O que te aprisionava não te aprisiona mais. Naquele vídeo o moço ficou de pé e dizia: eu briguei com meu irmão feio, disse palavras horríveis para ele, mas não deu tempo de pedir perdão. Eu pequei contra meu irmão e fiquei uns 2 anos sem falar com ele. Depois ele morreu e eu não tive chance de dizer-lhe desculpa, irmão. E aquele moço passou a vida dele com trauma, entristecido, com o peso do seu erro. Aí aquele rapaz, ele se levanta e diz: o seu irmão, ele quer te libertar. O teu irmão quer te perdoar. Claro que não era um culto, aquilo era apenas uma sessão terapêutica, entenda isso. Mas aquele moço, aquele homem que está ali conduzindo a reunião, ele fala: vem aqui, fica de pé. Você acredita que seu irmão vai estar te ouvindo agora? Lógico que o irmão dele não estava ouvindo nesse sentido, mas simbolicamente, obviamente. Ele fala: imagina que seu irmão sou eu agora, e através desse abraço que você me der, o teu irmão vai estar recebendo esse abraço. Quando aquele moço abraça aquele outro cara, ele grita de dor, e a dor começa a sair. E eu quero te dizer, meu irmão, se você tem algo que carrega com culpa, sentimento de culpa, Jesus quer tirar a sua culpa. Acredite em mim, Ele quer tirar, dizendo: você já recebeu o perdão. Seja perdoado e liberto em nome de Jesus Cristo. Eu quero finalizar dizendo que a verdadeira oração é aquela que nos leva ao quebrantamento. Quando as lágrimas descem, quando você está chorando, irmão, acredite, é algo que está sendo movido dentro do teu coração. Quando você assiste uma cena que te choca, você se enche de compaixão, você vê um menino com fome
você é surpreendido por uma homenagem e você chora. Quantas vezes eu chorei aqui, os irmãos fizeram uma homenagem para mim, e eu às vezes nem acho que sou digno, mas emocionado eu chorei, pelo carinho dos irmãos. A minha esposa já chorou, outros irmãos choraram aqui, por causa da emoção. Não é verdade isso? Num casamento, às vezes a pessoa está pondo ali a aliança, a emoção toma conta. Eu já vi quando o noivo cantou para a noiva e ela chorou emocionada, porque é um clímax, irmão, de coisa boa, que mexe com a emoção. Eu quero te dizer que quando você entrar na presença do Senhor, Ele quer mexer com as tuas emoções, e Ele quer levar cura. E se você começar a chorar, é porque Ele está mexendo com a sua estrutura. Sim, Senhor, e sim, senhora. É porque a palavra está indo no íntimo e está mexendo aí, e está limpando, e está curando, e está trazendo alegria, aleluia, no seu emocional. Ele está trabalhando. Amém, meus irmãos? Tem uma música que eu canto sempre, quase todo dia. Porque apesar de as pessoas falarem assim: olha, o pastor David vai na igreja, o pastor David é um pastor, acredite, diante de Deus, eu sempre me sinto o pior dos pecadores. Paulo falava isso: fui levantado para pregar o evangelho aos pecadores, dos quais eu sou o principal. E ai de mim, ele dizia ainda, se eu não pregar o evangelho. Eu me sinto assim. Às vezes me sinto limitado como pastor, me sinto limitado como pai. Às vezes eu me sinto assim, sabia disso? E aí eu falo: Senhor, me melhora, me ajuda, tem compaixão de mim, Senhor. E eu fiz de uma música da Idade Média, ela é em latim, mas eu fiz dessa música a minha oração. Quase todos os dias eu medito nela. E eu queria cantar só a primeira parte. É uma música longa, mas eu queria cantar a primeira parte. Lógico que o latim meu é péssimo, eu não sou professor de latim, nada, mal sou aluno de latim. Mas a música ela é em latim, depois tem a tradução. Eu queria só cantar, eu quero dizer que é do fundo da minha alma. Glória a Deus. A música é assim: Attendi, Domine, miserere, quia pecamus vistibi, atir vexumi, hominum redentor, óculos nostros subirmivam flentis, exalti Christi, supplicantum preces, attendi, Domine, et miserere, quia pecamus vistibi. O que eu cantei aqui foi isso: Senhor, atende-nos e tem misericórdia de nós, porque foi contra Ti que nós pecamos. A Ti, ó Rei Supremo e Redentor de todos, levantamos os nossos olhos em pranto. Escuta, ó Cristo, as preces daqueles que Te suplicam. E todos os dias eu medito nisso, e abro a minha alma e molho o lugar onde estou orando, porque todos os dias eu sinto que Jesus está gerando em mim um coração novo. E eu quero trazer essa palavra para você, dizendo: Jesus sempre disse: eu faço novas todas as coisas. Amém. Você veio para Jesus para uma história nova, querido. Você veio para Jesus para uma história nova, querida, para uma mudança que só Ele pode trazer. Amém. Você pode orar comigo nessa oração? Não se oprime mais não. Jesus disse: vinde a mim os que estão oprimidos, sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei. E pratique a oração diária, ela vai te fazer um bem enorme. A oração diária vai te aproximar do teu Deus. A oração diária vai jogar por terra opressões. A oração diária vai tirar peso de você. A oração diária vai aliviar sua vida e vai curar as suas emoções. Acredite nisso. Senhor, nós estamos diante da Tua presença agora, oh Cristo, e nós ouvimos a Tua palavra que
meditando no salmo do teu servo Davi. Não é uma história de ficção, Senhor. O salmo não é uma história, um romance, Senhor. Mas o salmo é uma oração verdadeira, Senhor. Escrita, Senhor Deus, por alguém que estava intimamente quebrantado pelo Senhor. A tua palavra disse: um coração quebrantado o Senhor não resiste. O Senhor não rejeita o espírito contrito. Alguém que se humilha na tua presença, alguém que confessa os seus pecados, alguém que conta as suas mazelas, alguém que diz: Senhor, estou aqui para contar o que eu preciso contar. Senhor, nós temos tanto a dizer, nós temos tanto a pedir, e queremos pedir: trabalha nas nossas emoções, cura, Senhor, as nossas feridas, liberta, Senhor, aqueles que têm traumas, liberta do trauma, renova o espírito, renova a alma, a mente, o coração, dá a liberdade que todos precisam em Ti, Jesus. Que tenhamos todos aqui uma vida nova, um coração novo, e que essa palavra venha, Senhor, ficar dentro dos corações que a ouviram. O Senhor tem proposta de bênção para o teu povo, de libertação, de vida, de cura. E a oração é isso, Senhor. Que todos pratiquem as orações diárias, que todos tenham momentos diários com o Senhor, para tirar de si os seus pesos, para tirar de cima de si as opressões, e serem abençoados em nome de Jesus. Assim eu oro pela tua igreja e pela minha vida,